No período de 1997 até 2004, desapareceram de forma misteriosa na pequena cidade polaca de Łódź 82 pessoas. Elas não se conheciam entre si e não tinham conexões em comum. Seus desaparecimentos fizeram com que a investigação por muito tempo atribuísse os casos a coincidências, migração e motivos domésticos. Mas um dia foi encontrado na floresta um saco com ossos humanos queimados. Então os investigadores pensaram pela primeira vez que todos esses casos poderiam ser obra de uma pessoa. Na manhã do dia 17 de março de 2004, a floresta Łagiewnik parecia como sempre. Silêncio, ar úmido, rastros da chuva noturna no chão. Nada de incomum. No entanto, aqui, não longe da trilha, Alice, uma moradora local, encontrou um saco preto pesado que estava parcialmente enterrado no solo. Sua primeira reação foi chamar a polícia. O achado parecia muito suspeito. Os investigadores que chegaram o puxaram cuidadosamente para a superfície e o abriram, descobrindo dentro dele o que se tornaria o ponto de partida para uma das investigações mais estranhas da crônica criminal polaca. No saco havia ossos humanos, parcialmente queimados e limpos de tecidos moles. Mesmo técnicos criminalísticos experientes, acostumados a muitas coisas, ficaram chocados com o que viram. A ausência de tecidos moles nos restos mortais testemunhava algo muito específico e extremamente raro, mesmo pelos padrões de crimes graves. No saco não havia objetos pessoais, roupas ou documentos. Mas os técnicos criminalísticos conseguiram determinar a identidade da vítima através dos restos dentários. Descobriu-se que se tratava de um homem de 32 anos que havia desaparecido cerca de meio ano antes, em setembro de 2003. Os especialistas rapidamente notaram detalhes incomuns. O próprio saco pertencia a um tipo industrial raro da marca F. Em Łódź, tal mercadoria era comprada apenas em um lugar, em um grande depósito atacadista que atendia várias dezenas de empresas locais. Isso reduziu significativamente o círculo de busca. Ao examinar os restos mortais, os especialistas notaram outra peculiaridade. Nos ossos, eram claramente visíveis marcas de uma ferramenta fina serrilhada. Enquanto isso, a polícia começou a interrogar os moradores das casas e chalés mais próximos e tentar coletar pelo menos algumas pistas. Alice relatou que na noite anterior à descoberta do achado havia ouvido um ruído estranho de motor. O carro era velho, possivelmente de fabricação polaca. Funcionou por muito tempo, com os faróis apagados. Isso confirmou as suspeitas dos investigadores de que o perpetrador agia à noite e queria passar despercebido. Os investigadores começaram a verificar todos que tinham acesso à floresta e podiam chegar despercebidos à noite. O primeiro da lista foi Janusz Nowak, o guarda florestal. Um homem de meia idade, reservado, insociável, mas sem problemas anteriores com a lei. Ele tinha chaves para todas as barreiras e portões, e assim, a possibilidade de dirigir tranquilamente para a floresta. O segundo suspeito apareceu quase imediatamente após o primeiro. Piotr Lewicki, um homem com antecedentes criminais e biografia difícil. Ele frequentemente pernoitava em uma cabana abandonada na floresta, não longe do local onde os restos mortais foram descobertos. Os policiais locais o conheciam. Lewicki não raramente era pego em pequenos furtos e caça ilegal. O acesso à floresta era livre para ele, embora não oficial. À primeira vista, Janusz Nowak se encaixava perfeitamente no papel do perpetrador. O carro coincidia. O acesso à floresta estava aberto, e o caráter estranho apenas reforçava as suspeitas. Os investigadores estavam certos de que ele escondia algo. Nowak foi preso e interrogado. Ele falava pouco, negava seu envolvimento e não conseguia explicar por que seu carro havia sido visto na floresta na noite do crime. Parecia que a polícia havia pego o homem certo, mas muito em breve os especialistas refutaram isso. Quando os médicos legistas terminaram a análise dos restos mortais, surgiu um novo fato que mudou completamente o curso da investigação. Na medula óssea da vítima foi descoberta uma concentração anormalmente alta de diazepam, um medicamento que normalmente é usado para sedação ou para adormecer.
Isso significava que a pessoa havia sido imobilizada antes que o mais terrível acontecesse com ela. Tais medicamentos não podiam ser comprados sem receita médica. Os investigadores verificaram o prontuário médico de Janusz Nowak. Ele não podia obter diazepam oficialmente e canais ilegais não foram encontrados. A polícia foi forçada a libertar Janusz Nowak e reconsiderar as conclusões originais. Agora, a atenção da investigação se voltou para as farmácias. Os investigadores solicitaram o registro de dispensação de medicamentos com receita médica, na esperança de identificar a pessoa que havia obtido o medicamento para o crime. E só agora lhes ocorreu verificar se não haviam negligenciado casos similares anteriormente. Logo ficou claro que os desaparecimentos haviam começado muito antes, e o número de pessoas desaparecidas era muito maior do que eles haviam assumido inicialmente. Aqui a investigação finalmente percebeu que não estava lidando com um caso isolado, mas com algo muito maior e mais terrível. E isso era apenas a ponta do iceberg. Janusz Nowak, o guarda florestal, continuava insistindo em seu álibi. Na noite de 16 para 17 de março ele não havia saído de casa. No entanto, durante o curso da investigação foram descobertas contradições que colocaram em dúvida a veracidade de suas declarações. Na noite de 20 de março, o grupo de investigação veio novamente à casa de Nowak para verificar as declarações e examinar documentos adicionais. A casa do guarda florestal ficava no fundo da aldeia, longe da estrada principal. Na propriedade estava silencioso. Não havia testemunhas desnecessárias. O local parecia ideal para esconder algo importante. Janusz deixou os oficiais entrarem calmamente e mostrou confiança em sua correção. No entanto, a calma de Nowak foi perturbada quando os investigadores lhe apresentaram o registro de patrulhamento noturno da floresta. De acordo com os registros, no dia 16 de março, às 22 horas e 35 minutos, está na assinatura do próprio Nowak sobre a saída para patrulhamento noturno na área florestal. Este detalhe contradizia claramente suas palavras de que havia ficado em casa naquela noite. Nowak estudou o registro atentamente, mas não conseguiu explicar de forma compreensível esta entrada. Ele afirmava que se lembrava da noite muito claramente e que não havia havido patrulhamento. A próxima evidência surgiu durante a visita ao depósito de combustível que ficava na borda da aldeia, cerca de 5 quilômetros da casa de Nowak. O vigia de plantão, um homem idoso, insistia que exatamente na noite de 16 de março, por volta das 23 horas e 5 minutos, um carro sem placas havia entrado no depósito. No registro de vigilância estava anotado assim: carro sem identificação, marca não registrada. No entanto, o vigia descreveu o carro claramente: um velho polonês verde escuro. Este detalhe apontava novamente para o guarda florestal Nowak. Quando os investigadores se dirigiram novamente a Nowak por explicações, ele contou que realmente havia saído naquela noite, mas exclusivamente por necessidade de serviço. Segundo suas palavras, ele havia levado gasolina vencida para descarte, para liberar o depósito para novas entregas. No entanto, os investigadores não descobriram nenhuma ata de baixa de combustível que confirmasse essas palavras. A ausência de documentação despertou sérias dúvidas sobre a veracidade de suas declarações. As palavras de Nowak soavam plausíveis, mas sem confirmação por documentos permaneciam apenas alegações vazias. Para verificar todas as possíveis vias de acesso ao diazepam, os investigadores direcionaram sua atenção para a esposa de Janusz, Anna Nowak. A mulher trabalhava em uma clínica veterinária onde este medicamento era regularmente usado para procedimentos médicos em animais. Parecia que exatamente aqui poderia estar a fonte daquele diazepam que os especialistas haviam descoberto. Os policiais foram lá para verificar a presença dos medicamentos e documentar um possível roubo. No entanto, o diretor da clínica veterinária rapidamente dissipou as suspeitas. Ele mostrou pessoalmente aos investigadores o cofre onde o diazepam era guardado. O cofre não havia sido aberto desde 2002. Na fechadura havia um selo de fábrica intacto com marcação correspondente e carimbo dos órgãos de controle. Isso excluía a possibilidade de roubo do medicamento na clínica veterinária. Apesar das contradições reveladas e da ausência de documentos para a gasolina baixada, a polícia não prendeu Janusz Nowak.
A investigação decidiu ser cautelosa e não queria se precipitar com conclusões. Foi decidido manter o guarda florestal sob vigilância 24 horas por dia. Novak continuava vivendo sua vida habitual, sem suspeitar que cada um de seus passos estava sendo documentado por investigadores. Os investigadores já haviam passado para a próxima fase de trabalho. Eles analisavam os dados obtidos das farmácias sobre medicamentos com receita médica e tentavam identificar a fonte do diazepam que havia sido encontrado na medula óssea de Tomasz Bednarczyk. Este era um processo trabalhoso que exigia muito tempo, mas necessário para excluir todas as coincidências e chegar à conclusão correta. A situação estava se tornando cada vez mais complicada. A investigação transferiu o foco para o lado financeiro da vida de Tomasz Bednarczyk, cujos restos mortais foram descobertos na floresta Łagiewnicki. Sua irmã Anna Czaplinska, uma funcionária de 29 anos do departamento de contabilidade de uma empresa em Łódź, mencionou um empréstimo estranho que Tomasz havia feito pouco antes de seu desaparecimento. Oficialmente, o dinheiro era destinado à reforma do apartamento. No entanto, ela afirmava que seu irmão não queria fazer nenhuma reforma. Os investigadores verificaram as palavras da irmã e solicitaram documentos bancários. No extrato estava indicado que Tomasz havia recebido uma quantia de 18.000 zloty em dinheiro apenas 2 dias antes de seu desaparecimento. A transação foi realizada no banco através de um caixa, e não através de um caixa eletrônico, o que indicava o desejo da vítima de não deixar rastros eletrônicos. O funcionário do banco responsável pela liberação dos recursos conseguiu se lembrar do cliente. Segundo suas palavras, Tomasz não veio sozinho, mas acompanhado por um homem robusto, cerca de 30 anos de idade, vestindo uma jaqueta corta-vento escura com um distintivo automotivo chamativo no peito. Os investigadores mostraram ao funcionário do banco fotos de vários homens, porém ele não reconheceu nenhum dos apresentados. O homem da jaqueta corta-vento não era conhecido do funcionário do banco, o que acrescentou obscuridade às circunstâncias do saque. Para esclarecer o propósito do empréstimo, a investigação interrogou novamente a irmã de Tomasz, Anna Czaplinska. Anna declarou com certeza que seu irmão nunca lhe havia falado sobre planos de renovar o apartamento. Pelo contrário, pouco antes de seu desaparecimento, ele discutiu com ela problemas financeiros e falta de dinheiro para despesas correntes. Inicialmente, os investigadores suspeitaram que o dinheiro poderia ter sido necessário para Tomasz quitar uma grande dívida com um agiota criminoso. Essa versão parecia plausível, especialmente considerando o fato de que Tomasz obviamente ocultava o verdadeiro propósito do empréstimo e, segundo sua irmã, estava nervoso alguns dias antes de seu desaparecimento. Os investigadores conduziram uma conversa com um dos credores do submundo de Łódź, que tinha uma ampla rede de clientes e a reputação de um homem extremamente cruel que não perdoava atrasos. O agiota mostrou calmamente seu caderno de devedores. Nele, estranhamente, o nome Tomasz Bednarczyk não constava de forma alguma. O agiota observou que um homem com esse nome nunca havia se dirigido a ele. Ao mesmo tempo, os investigadores viram por acaso nas anotações iniciais estranhas AK, que estavam destacadas em cor especial e apareciam em várias páginas. O investigador que conduzia o interrogatório do agiota lembrou-se das declarações do caixa do banco. O distintivo na jaqueta corta-vento do homem que acompanhava Tomasz poderia ter relação com uma comunidade automotiva. A investigação descobriu que em Łódź existia realmente um clube automotivo bastante conhecido chamado Łódź Classic Cars, cujos membros usavam atributos do clube, incluindo jaquetas corta-vento com emblemas automotivos. Em uma verificação superficial do clube, os policiais rapidamente constataram que entre seus participantes estavam presentes pessoas com várias biografias, desde colecionadores abastados até pessoas com passado criminoso. Agora, a investigação considerava seriamente a possibilidade de uma conexão do desaparecimento de Tomasz com alguém dos participantes do clube, embora a identidade do portador das iniciais AK ainda não tivesse sido estabelecida. A próxima etapa da investigação se deslocou em direção ao clube automotivo Łódź Classic Cars. Dezenas de participantes do clube precisavam agora ser verificados separadamente. Quem poderia se esconder sob as iniciais AK? Quem poderia ser aquele homem da jaqueta corta-vento que acompanhou Tomasz Bednarczyk no banco?
e para quem o dinheiro sacado estava realmente destinado. Enquanto isso, a polícia não parava de analisar o registro da farmácia e, paralelamente, continuava a vigilância do guarda florestal Janusz Nowak, que permanecia sob suspeita. Contudo, agora uma coisa ficou clara. O desaparecimento de Tomás estava longe de ser casual, e nele estava obviamente envolvida alguém de seu círculo ou uma nova pessoa ainda não surgida no caso. Em 30 de março de 2004, a floresta voltou a ser objeto da atenção minuciosa da polícia. Um jovem assistente de guarda florestal que verificava o estado das plantações florestais após fortes chuvas tropeçou casualmente em outro objeto estranho. Um saco preto escondido sob uma velha árvore caída. Ele não ousou abri-lo sozinho e imediatamente chamou a polícia. Os investigadores que chegaram confirmaram as piores expectativas. No saco foram descobertos fragmentos ósseos pertencentes a várias pessoas. Os peritos criminais rapidamente estabeleceram que os restos pertenciam a pelo menos 3 pessoas diferentes. Imediatamente ficou óbvio que a investigação não estava lidando com um episódio isolado, mas com uma série de desaparecimentos e assassinatos interconectados. Entre os restos encontrados, os policiais também descobriram uma prova importante. Um pequeno pano de cozinha com bordado cuidadoso e as iniciais AK. O pano estava sujo com manchas gordurosas e parecia ter sido apressadamente levado por alguém de uma casa ou local onde se cozinhava regularmente. Para determinar a origem do objeto encontrado, a investigação convidou um especialista têxtil para consulta, que após exame minucioso do material e estilo do bordado, concluiu que o pano foi produzido em massa para a rede comercial Tesco Lodge. Segundo informações das lojas, o lote de panos com bordado similar só chegou à venda em 2003, ou seja, há menos de um ano. Consequentemente, o pano não foi comprado há muito tempo, e seu proprietário poderia estar diretamente ligado aos crimes. Os investigadores foram imediatamente ao hipermercado local Tesco Lodge para tentar descobrir quem poderia ter comprado este pano. Contudo, revelou-se que um lote similar de mercadorias foi vendido sem registro pessoal do comprador através de terminais de caixa com pagamento em dinheiro. Enquanto isso, a investigação recebeu uma nova testemunha. Um pescador de 38 anos de idade que frequentemente passava noites em um pequeno lago localizado cerca de 1 quilômetro do maciço florestal Łagiewnicki, relatou à polícia que na noite anterior à descoberta do primeiro achado havia visto um carro suspeito. Ele se lembrava dos detalhes. Um Fiat 125P branco, que dirigia muito devagar e com os faróis apagados. A testemunha não conseguiu citar a placa exata, mas lembrava bem da marca e modelo do carro. Os investigadores levaram esta informação a sério, pois ela coincidia em caráter com as declarações da testemunha anterior, que havia mencionado outro carro que também dirigia à noite sem luzes. A polícia organizou uma verificação de todos os proprietários de carros brancos da marca Fiat 125P, registrados em Łódź e nos povoados mais próximos. Os investigadores conduziram dezenas de interrogatórios, porém nenhum dos proprietários verificados pôde ser ligado aos eventos na floresta. Enquanto isso, o laboratório criminal terminou o exame dos restos encontrados e chegou a uma conclusão importante. Segundo os resultados da análise, a data da morte de todas as 3 vítimas foi de 3 a 8 meses. Este fato significava que o assassino continuava agindo até recentemente e provavelmente ainda estava nas imediações do local do crime. Esta informação preocupou os investigadores. Eles entenderam que estavam lidando com um assassino em série que não interrompeu suas ações apesar do interesse policial aumentado na floresta e arredores. A investigação reforçou as medidas de segurança e começou a trabalhar com intensidade ainda maior, entendendo que a prevenção de novos crimes agora dependia diretamente da velocidade da investigação. Agora, a direção-chave da investigação tornou-se o reexame dos lotes de diazepam recentemente adquiridos. Em 5 de abril, a investigação retornou novamente a Piotr Lewicki, o homem com antecedentes criminais que vivia na periferia de Łódź e era conhecido da polícia por suas frequentes pernoites na cabana florestal Łagiewnicki. Exatamente seu nome aparecia frequentemente em documentos ligados à floresta. As suspeitas se fortaleceram novamente quando se soube que Lewicki foi visto exatamente na noite de 16 para 17 de março nas proximidades.
Os investigadores foram ao local de trabalho de Levicki, a estação PKP Cargo, onde ele trabalhava oficialmente no turno noturno. Levicki encontrou a polícia calmamente, não tentou esquivar-se da conversa e imediatamente mostrou a tabela dos turnos noturnos. No documento constavam sua assinatura, a anotação do chefe de seção e o carimbo do relógio do escritório, que registravam o horário exato do início e fim do turno. O turno durava das 22 às 6 horas e cobria completamente o tempo da descoberta do primeiro achado. Contudo, os investigadores decidiram se precaver, pois entendiam a personalidade de Levicki e obtiveram autorização oficial para busca em sua cabana florestal. Na cabana, pequena e deteriorada, a polícia descobriu uma série de objetos suspeitos. Várias facas afiadas de vários tamanhos, uma pedra de amolar e uma coleção de troféus de caça, peles de animais e chifres. A situação se complicou novamente e fez os investigadores pensarem sobre o papel de Levicki no ocorrido. Os investigadores enviaram as facas encontradas para perícia no laboratório criminal. Era extremamente importante estabelecer se essas ferramentas foram usadas para trabalhar com os restos encontrados anteriormente. Os resultados da análise foram obtidos já no dia seguinte. Na superfície das facas foram descobertas apenas micropartículas de gordura suína e vestígios de uso doméstico normal. Enquanto a perícia verificava as facas, a polícia recebeu os resultados finais sobre o carro Fiat 125P, que o pescador havia visto anteriormente. O proprietário do veículo revelou-se um aposentado de 72 anos de idade de um subúrbio de Łódź, que tinha um álibi impecável. Exatamente naquela noite, o homem estava para tratamento no hospital municipal. Isso foi confirmado por documentos hospitalares com o carimbo da instituição médica que excluíam completamente a possibilidade de seu envolvimento. Assim, a versão com o Fiat 125P foi oficialmente encerrada. Parecia que a investigação havia novamente chegado a um beco sem saída. Mas inesperadamente surgiu uma nova testemunha importante: o vigia da estação PKP Cargo, que trabalhava na mesma noite. Na conversa com os investigadores, ele se lembrou de um detalhe interessante. Tarde da noite, cerca de 21h40, um conhecido trouxe Levicki à estação com um carro velho da marca Polonês, no qual faltavam as placas. O vigia descreveu o motorista. Um homem robusto de estatura média, constituição forte. A descrição coincidia perfeitamente com aquela que anteriormente o caixa do banco havia dado, que viu o homem desconhecido que acompanhou Thomas Bednarczyk no saque de uma grande quantia em dinheiro. Esta informação fez a polícia imediatamente mudar as prioridades. Se o próprio Levicki estava confirmado por testemunhas, então a identidade do motorista do Polonês voltou ao primeiro plano. A polícia decidiu retornar aos membros do clube automotivo Łódź Classic Cars, onde, segundo informações disponíveis, poderia estar listado o proprietário do velho Polonês verde sem placas. A investigação reforçou o controle sobre todos os participantes do clube, verificou suas biografias e movimentos nos últimos meses, considerando com atenção especial possíveis conexões com diazepam e pessoas desaparecidas. No 8º de abril, a investigação direcionou definitivamente a atenção para o clube automobilístico Łódź Classic Cars, que ficava em um pequeno prédio não muito longe do centro de Łódź. Ao verificar as listas de membros recentemente admitidos no clube, os policiais encontraram uma entrada que havia sido feita apenas alguns meses antes. No clube havia ingressado uma nova pessoa, um certo Alexander K., proprietário de um antigo polonês caro, verde sem placas. A informação interessou imediatamente os investigadores, especialmente considerando as iniciais AK, que se repetiam no caso. O exame da ficha de registro do clube rapidamente revelou detalhes que por muito tempo haviam sido um enigma para a investigação. Por trás das iniciais AK se escondia Andrzej Kowalski, nascido em 1971, morador da rua Marszewski, no bairro Retkinia. Exatamente, ele estava registrado como proprietário daquele carro que aparecia tão frequentemente nos depoimentos das testemunhas e havia sido notado nas proximidades de Piotr Levicki e Thomas Bednarczyk. Os policiais foram à rua Marszewski para interrogar os vizinhos e obter informações adicionais sobre Kowalski. O quadro se mostrou preocupante.
Os vizinhos contaram sem hesitação especial que Kowalski levava um estilo de vida reservado. Frequentemente saía de casa tarde da noite e só retornava pela manhã. Também mencionaram um cheiro incomum de produtos químicos vindo de sua garagem e notaram que Kowalski sempre a mantinha cuidadosamente fechada, evitando conversas sobre seu carro e os objetos nela guardados. A investigação se reuniu com o presidente do clube para esclarecer o cronograma dos eventos dos quais Kowalski poderia ter participado. O líder do clube contou que no 16 de março todos os membros do clube participaram de um seminário técnico que começou às 19 horas e terminou por volta das 21h30. Kowalski realmente esteve presente no seminário, porém saiu mais cedo que os outros, aproximadamente às 9h30 da noite. Assim, o suspeito tinha uma janela de tempo aberta, suficiente para deixar o clube e se dirigir à floresta Łagiewnicki. Inicialmente, as declarações do presidente do clube pareciam um álibi sólido. O seminário parecia ser um evento que garantia uma confirmação confiável da presença de Kowalski em um local específico em um horário determinado. Contudo, uma verificação detalhada do cronograma do evento e o esclarecimento do horário da saída de Kowalski provaram o contrário. Restava um período considerável após o fim da participação do suspeito no seminário, o que tornava o álibi parcial e não confiável. O fato de sua saída antecipada transformou a versão inicialmente convincente do presidente do clube em uma pista falsa, que agora foi oficialmente encerrada. Enquanto a investigação continuava seu trabalho no clube, um dos membros do Łódź Classic Cars, que anteriormente não havia dado depoimentos, compartilhou um novo detalhe importante. Ele se lembrava claramente de que Kowalski tinha uma jaqueta do clube decorada com um bordado das iniciais AK. Eram as mesmas iniciais que anteriormente haviam sido descobertas na toalha entre os restos encontrados na floresta Łagiewnicki. A informação da testemunha parecia uma confirmação séria da ligação de Kowalski com o crime e fortaleceu consideravelmente as suspeitas da investigação. Os policiais imediatamente registraram os depoimentos nos arquivos do caso e decidiram não adiar mais a busca. Agora ficou óbvio que a verificação da residência e garagem de Kowalski era inevitável e deveria ser realizada o mais rapidamente possível, antes que o suspeito tivesse tempo de eliminar possíveis evidências. Os investigadores prepararam rapidamente um pedido à promotoria da cidade de Łódź e o enviaram para obter uma sanção para a busca na residência e garagem de Andrzej Kowalski. Neste momento, a investigação já não duvidava de estar no caminho certo e de que Kowalski era uma figura-chave nos misteriosos desaparecimentos. Paralelamente, a polícia começou uma verificação minuciosa de todos os contatos do suspeito, prestando atenção especial às últimas compras de produtos químicos e medicamentos, incluindo diazepam. 9 de abril, a polícia finalmente recebeu a autorização e começou a busca na garagem e residência de Andrzej Kowalski. A operação começou cedo pela manhã, sem notificação prévia do suspeito, o que garantiu a preservação de possíveis evidências. A garagem de Kowalski se mostrou um espaço cuidadosamente fechado e equipado, obviamente destinado não apenas ao armazenamento comum de um carro. No centro do ambiente estava um polonês caro, verde sem placas, já conhecido da investigação através de numerosos depoimentos de testemunhas. No primeiro exame do porta-malas, os investigadores notaram um detalhe estranho. Toda a sua superfície interna estava cuidadosamente forrada com filme plástico denso. Isso despertou suspeitas, e os técnicos criminalísticos imediatamente coletaram amostras das costuras e bordas do filme para a perícia. A perícia rapidamente deu os primeiros resultados. Nas costuras do filme foram encontradas pequenas bolas de tecido. Os testes laboratoriais confirmaram a completa correspondência das amostras com o material da toalha com iniciais bordadas AK, que anteriormente havia sido encontrada no saco com restos. Em uma prateleira ao lado do carro, os investigadores descobriram outra evidência importante: embalagens vazias de blister de diazepam, marcadas com a série de distribuição 2311. Esta série correspondia completamente aos dados da análise da medula óssea de Thomas Bednarczyk, a primeira vítima identificada. Sob a pressão de evidências óbvias, Kowalski começou a dar explicações. Ele negou categoricamente qualquer envolvimento nos desaparecimentos de pessoas e insistiu em motivos e circunstâncias completamente diferentes.
Sobre o carro, explicou que supostamente estava em processo de restauração, daí o filme para proteger o porta-malas. A pergunta sobre o diazepam, Kowalski respondeu rapidamente que os comprimidos não eram destinados a ele pessoalmente, mas para um mendigo conhecido que sofria de epilepsia. Esta versão soava pouco convincente e não conseguiu dissipar completamente as suspeitas contra Kowalski. Porém, o álibi formalmente ainda não estava definitivamente destruído. Enquanto a polícia continuava analisando as evidências encontradas na garagem, um novo testemunha veio aos investigadores. Um menino vizinho que havia observado os eventos da rua. Segundo suas palavras, ele viu há alguns dias, especificamente no 10 de abril, como o carro polonês estava sendo dirigido por um homem completamente diferente. O menino descreveu com segurança o homem ao volante como desconhecido e completamente diferente de Kowalski. Este detalhe criou imediatamente incerteza e deu à polícia motivo para suspeitar que o carro também poderia ser usado por outras pessoas, o que complicou o quadro investigativo e levou a novas suspeitas. Contudo, este depoimento ganhou um significado completamente diferente quando a investigação rapidamente verificou os protocolos municipais dos últimos dias. Descobriu-se que exatamente na noite de 10 de abril havia desaparecido uma estudante da Universidade de Łódź chamada A. Katz. Segundo informações preliminares, a garota se enquadrava completamente no perfil das vítimas anteriormente identificadas, aproximadamente da mesma idade e aparência. Este detalhe perturbou extremamente a investigação, pois agora ficou claro que o perpetrador ainda estava agindo e possivelmente continuava usando o carro polonês. Diante das novas circunstâncias, a polícia foi forçada a retornar novamente a uma versão que já parecia encerrada, verificar o guarda florestal Janusz Nowak. Embora seu álibi estivesse confirmado, agora surgia a possibilidade de que exatamente seu carro fosse secretamente emprestado e usado por outras pessoas. Isso poderia explicar o aparecimento do motorista desconhecido que a testemunha juvenil havia notado. Com extrema cautela, os investigadores decidiram verificar novamente o paradeiro de Nowak na noite do desaparecimento da estudante, entendendo que muito dependia disso para o curso posterior da investigação. As dúvidas surgiram novamente, e Nowak tornou-se novamente objeto de vigilância secreta. Enquanto os investigadores se preparavam para o próximo passo, eles não revelaram detalhes sobre a estudante desaparecida e esperavam que a pressão desta informação levasse alguém dos envolvidos no processo a cometer um erro. Na manhã cedo do 18 de abril, os investigadores começaram o exame da residência de Andrzej Kowalski, já participante da investigação oficial. A atmosfera no apartamento era neutra. À primeira vista não se destacava. Mas os investigadores sabiam que exatamente os pequenos detalhes frequentemente decidem o desfecho do caso. A primeira coisa que chamou a atenção dos técnicos criminalísticos foi um pacote de sacos de construção descartáveis da marca F, cuidadosamente escondido na gaveta traseira da escrivaninha. Exatamente tais sacos haviam sido descobertos anteriormente na floresta Łagiewnicki. Esta descoberta ligou claramente Kowalski ao local do crime e tornou suas tentativas anteriores de justificação sem sentido. A próxima descoberta despertou ainda maior interesse na investigação. Em uma prateleira, entre outros livros, estava uma edição antiga da Anatomia do Homem. No exame, foram descobertos marcadores nas páginas dedicadas à estrutura das articulações e tecidos conjuntivos. Este fato parecia importante, especialmente considerando as conclusões anteriores dos peritos sobre a remoção cirurgicamente precisa de tecidos moles dos restos encontrados. Na verificação posterior da biografia de Kowalski, os investigadores estabeleceram um fato importante de seu emprego anterior. Descobriu-se que ele havia trabalhado alguns anos antes, até 2002, no serviço de canalização do Hospital Distrital. Era responsável pela manutenção técnica, o que lhe dava acesso a vários ambientes, incluindo o depósito de medicamentos. No ano 2002, Kowalski deixou o cargo após um conflito com a administração, porém não devolveu as chaves dos ambientes hospitalares. Este fato despertou suspeitas sobre possível acesso não autorizado a medicamentos já após a demissão. Os investigadores decidiram estudar mais detalhadamente o diário do depósito e os relatórios do serviço farmacêutico do hospital para 2003. O farmacêutico-chefe, que por muito tempo não quis cooperar, foi forçado a admitir que no outono de 2003 foi descoberta uma falta séria.
cerca de 600 ampolas de diazepam. Ao tentar verificar a versão sobre o vazamento de medicamentos, a polícia interrogou os antigos colegas de Kowalski. Um deles declarou com segurança que, após a demissão de Kowalski, todas as fechaduras dos cômodos foram substituídas por novas. Portanto, o acesso não autorizado do antigo funcionário estava excluído. Mesmo assim, a investigação não descobriu documentos ou protocolos oficiais da troca de fechaduras. Sem confirmação oficial, o fato da troca das chaves permaneceu apenas palavras, que não tinham força probatória. Por isso, esta versão foi registrada na lista das falsas, embora formalmente não tenha sido completamente refutada. Enquanto os investigadores estudavam o passado de Kowalski, veio à tona seu prontuário médico. O documento estava parcialmente classificado e estava sob a rubrica Acesso Restrito. A investigação conseguiu descobrir apenas uma coisa: Andrzej Kowalski havia recebido anteriormente o diagnóstico de transtorno de personalidade dissocial. Os detalhes do diagnóstico não foram revelados, porém ficou claro que isso poderia influenciar seriamente o processo judicial e a qualificação dos crimes dos quais ele é suspeito. O tribunal ordenou uma perícia psiquiátrica imediata para obter respostas exaustivas sobre o estado mental do suspeito. Paralelamente ao estudo da personalidade de Kowalski, a polícia iniciou uma verificação interna do trabalho do investigador Radetzky, que anteriormente havia trabalhado nos casos dos desaparecimentos em 2001 até 2002. A investigação suspeitava que exatamente sua negligência e investigação superficial daqueles anos permitiu ao criminoso permanecer despercebido por tanto tempo. Junto com isso, foi levantada novamente a questão sobre o papel do guarda florestal Janusz Nowak. Os últimos eventos fizeram os investigadores duvidarem novamente de seu álibi, apesar das confirmações. Os policiais decidiram agir com cautela e verificar cada detalhe para definitivamente excluir ou confirmar a possível participação de Nowak. No 25º de abril, uma comissão especial da Administração de Segurança Interna iniciou a verificação do trabalho do Major Bartosz Radetzky, que conduziu os casos dos desaparecidos em 2001 até 2002. Despertou suspeitas o fato de que Radetzky frequentemente fechava casos sobre desaparecidos sem investigação frutífera, justificando isso com a ausência de perspectivas de busca. Na verificação minuciosa dos arquivos, os investigadores rapidamente notaram uma série de 12 casos que Radetzky havia fechado. A análise dos documentos revelou um detalhe surpreendente. Em todos os protocolos de interrogatório e relatórios figuravam parágrafos idênticos, literalmente copiados. Isso apontava claramente para a abordagem formal do investigador, ignorando fatos e ausência de trabalho operativo genuíno. Tal negligência apontava obviamente para a relutância do investigador em mergulhar profundamente nos detalhes de cada caso concreto. Ao mesmo tempo, foi descoberto um relatório que Radetzky havia submetido na primavera de 2004 para uma promoção no serviço. Isso deu motivo para suspeitar dele de carreirismo e do desejo de se livrar mais rapidamente dos casos problemáticos para evitar reclamações por parte da liderança superior e facilitar seu caminho para cima. Os investigadores decidiram verificar as alegações de Radetzky sobre a impossibilidade de estabelecer contato com parentes dos desaparecidos. Os funcionários da comissão realizaram conversas telefônicas com famílias de várias pessoas cujos casos haviam sido fechados. Os parentes confirmaram unanimemente que nos últimos anos ninguém da polícia havia estabelecido contato com eles. Não haviam chegado telefonemas ou cartas. À pergunta dos investigadores, Radetzky respondeu brevemente e evasivamente. Supostamente todos os contatos estavam desatualizados e não permitiam conversas repetidas. Porém, a verificação dos números de telefone mostrou que todos os contatos indicados eram ativos e funcionais durante todo o tempo da investigação. Ficou claro que Radetzky simplesmente não havia feito tentativas de estabelecer contato com os parentes e isso ocultava intencionalmente. No decorrer da verificação, surgiu mais uma versão: possível suborno em dinheiro que Radetzky havia recebido pelo fechamento dos casos. Porém, apesar da lógica de tal hipótese, os investigadores não descobriram nenhuma prova documental ou material que confirmasse o recebimento de subornos. A verificação do escritório de Radetzky terminou com uma descoberta inesperada que deu ao caso uma reviravolta completamente diferente.
No cofre do investigador foi descoberto um envelope cuidadosamente escondido, no qual se encontrava uma foto de restos humanos queimados. No verso da foto estava feita uma breve anotação a lápis: AK-62. Em resposta à pergunta dos investigadores, Radetzky explicou que havia recebido o envelope pelo correio de um remetente desconhecido, mas conscientemente não o adicionou aos arquivos, por medo de complicar a investigação e piorar as estatísticas de esclarecimento. Os policiais rapidamente estabeleceram que o número 62 coincidia com o índice interno de um dos casos fechados sobre uma pessoa desaparecida, de 2002. Agora, a conexão entre Kowalski e este desaparecido estava praticamente provada, o que reforçou as suspeitas contra ambos. Paralelamente à verificação da atividade de Radetzky, foram concluídas as perícias do carro do guarda florestal Janusz Nowak, que anteriormente era suspeito de participação nos crimes. Os peritos estabeleceram definitivamente que o perfil dos pneus de seu polonês não coincidia com o relevo da pista de rodagem descoberta no local do terceiro achado dos restos. Assim, Nowak foi oficialmente excluído do número de suspeitos e a versão de sua participação foi definitivamente fechada. Agora restava aos investigadores apenas se concentrar exclusivamente em Kowalski e esclarecer a responsabilidade de Radetzky pela negligência permitida. A verificação continuava, mas já estava claro que os casos dos desaparecidos poderiam ter sido esclarecidos consideravelmente mais cedo, se o investigador tivesse cumprido conscienciosamente seus deveres. Com isso, o preço do erro do sistema investigativo recebeu uma escala completamente diferente da assumida no início da investigação. No 10º de fevereiro de 2005, no Tribunal Distrital da cidade de Łódź foi concluído um dos casos mais extensos e complexos da história da criminalística polonesa. O juiz leu oficialmente o veredicto. Andrzej Kowalski foi considerado culpado em todos os 82 episódios de assassinato que figuravam na acusação. No tribunal, reinava silêncio absoluto. O tribunal revelou detalhadamente o esquema de ação de Kowalski, confirmado por provas irrefutáveis. Em um apartamento alugado em um bairro tranquilo de Łódź, ele injetava nas vítimas diazepam roubado, após o que, com seu polonês, verde sem placas, transportava as pessoas para o maciço florestal Łagiewnik, que ficava a 20 quilômetros da cidade. Segundo a verificação da logística de transporte, a viagem durava cerca de 25 minutos. Lá, Kowalski eliminava os vestígios que poderiam levar até ele. Todos os detalhes da acusação foram cuidadosamente verificados e provados. O diazepam descoberto nos restos coincidia completamente com a série que havia sido roubada do depósito hospitalar, ao qual Kowalski tinha acesso após sua demissão. O bordado com as iniciais AK, que aparecia em toalhas e roupas, era seu sistema pessoal de marcação, com o qual ele designava objetos que tinham significado especial para ele. Os peritos realizaram investigações complexas. O relevo da pista de rodagem que foi deixado na floresta junto às covas número 2 e 6 coincidia perfeitamente com o padrão dos pneus do carro de Kowalski. O pó de carvão encontrado no fundo das covas era idêntico às amostras retiradas da garagem de Kowalski. Este vestígio fechou completamente a cadeia de provas. A foto dos restos queimados encontrada no cofre do Major Radetzky tinha outra natureza. A investigação estabeleceu que isso era uma tentativa de um informante anônimo desconhecido de direcionar a atenção da polícia para a série de desaparecimentos. Quando o juiz começou a ler as conclusões da perícia judicial psiquiátrica, que reconhecia Andrzej Kowalski como inimputável, o acusado o interrompeu calmamente. Olhando diretamente para a câmera do protocolo judicial, Kowalski falou com um tom frio apenas algumas palavras. A conta está incompleta. Vocês saberão depois. Então, rapidamente tirou da manga um clipe feito de uma espiral metálica e o arremessou na direção do secretário do tribunal. A escolta, que estava de plantão por perto, interceptou o objeto antes que atingisse o alvo. O próprio acusado não mostrou emoção pela tentativa fracassada. Simplesmente continuou olhando silenciosamente para a frente. Após uma breve pausa, o tribunal continuou a sessão. Nenhuma explicação adicional Kowalski deu mais. Na decisão judicial final,
Andrzej Kowalski foi reconhecido como inimputável e enviado para tratamento forçado por prazo indeterminado em uma instituição psiquiátrica fechada de regime rigoroso. Os materiais judiciais registraram que o número de vítimas foi oficialmente estabelecido como 82 mais N, o que sublinhava-se incerteza e probabilidade da existência de outros episódios desconhecidos. A investigação contra o Major Bartosz Radecki foi separada em um processo à parte, no âmbito do qual continuou a verificação do grau de sua responsabilidade por negligência sistemática. Dados exatos sobre o número de prejudicados, o papel de Radecki e todas as circunstâncias acompanhantes permaneceram em segredo.